graça, cheio de Deus. Louvado seja Deus, né? Deus abençoe os irmãos. Os irmãos são louvados aqui no Pai, né? Amém. Deus continue abençoando a vida suas e o Senhor venha continuar usando vocês aqui nesse bairro para revolucionar. Louvado seja Deus. Os irmãos não vieram aqui por uma casa, né? Eu tenho certeza que Deus nos trouxe esse bairro para morar aqui, porque Deus tem um grande chamado, É um grande verdade. obra na vida. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Estamos felizes porque o Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vou me dar a oportunidade de trazer uma palavra para os irmãos essa noite. Confesso que estou aqui diante de grandes homens de Deus, pastores, mulheres de Deus, homens de Deus. Irmãos, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu sou o menor dos menores, mas tem misericórdia da minha alma e usa a minha boca para que eu possa trazer algo para a sua igreja, não aquilo que eu quero de mim, mas que o Senhor queira falar nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E ali o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Louvado seja Deus. Aleluia, eu gosto de... Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos essa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. O Salmo de número 51, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Salmo de número 51. Eu gostaria de trazer um tema nessa noite aqui para os irmãos, aqui na palavra, mas com um tema muito importante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salmo de número 51. Louvado seja Deus. Pastor, colocou para gravar? Salmo de número 51, versículo 10 ao 12. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Diz a bendita palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me novamente a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Pai amado, Pai querido, eu estou aqui nessa noite, diante da tua palavra, diante da tua igreja, te peço perdão pelos meus pecados, prepara minha alma e meu coração essa noite, para que eu venha falar com a tua igreja nessa noite, meu Deus, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Nessa noite, que diminua eu cada vez mais, desapareça deste lugar, mas que o Senhor seja glorificado, que a tua graça e a tua presença, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, toma conta dessa igreja nessa noite, como o Senhor já tem falado no meu coração, o coração da tua igreja, que os meus lábios sejam apenas um pequeno instrumento para falar da tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que eu queria falar, mas o Senhor quer falar nessa noite, e que o Senhor cresça, aleluia, cada vez mais sobre a minha vida, sobre a tua igreja, e que o Senhor apareça cada vez mais, que o Senhor brilhe cada vez mais, que o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da tua igreja. Fala conosco nessa noite, começando por mim, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre uma palavra muito importante, que fala sobre arrependimento e que fala sobre conversão. A palavra do Senhor diz, ou seja, o conceito de arrependimento significa um profundo estado de êxtase, não é? De elevo espiritual, está relacionado à nossa condição espiritual. Louvado seja Deus. Ou seja, arrependimento é algo que vem no coração do ser humano quando nós pecamos ou quando nos afastamos do Senhor. Quando nós nos arrependemos, é um estado de alegria na nossa alma, um estado de alegria no nosso coração diante do Senhor nosso Deus. Aleluia! E uma coisa importante, interessante, irmãos, que o arrependimento e a conversão, ele traz alegria na nossa alma. O salmista Davi, diante das suas falhas e diante das suas calamidades, diante das suas atrocidades que ele tem cometido ao Senhor, ele pecou, todo mundo sabe qual é a palavra de Davi. Esse Salmo 51 é um salmo de arrependimento de Davi, o homem que outrora havia sido ungido rei em Israel, ainda na sua adolescência. Davi cresce,
Davi conduz o povo de Israel por lugares seguros, por caminhos retos, mas chegou o momento da vida, na sua vida, que ele andou por caminhos tortuosos, assim como nós muitas vezes fazemos e também estamos sujeitos a fazer. Mas Davi, em determinado momento da sua vida em que ele peca, que ele adultera, que ele manda matar o seu soldado, Deus mandou o profeta para repreender Davi, e Davi reconheceu os seus pecados, os seus erros. E o Salmo 51 é um salmo de arrependimento. Ele clama pela misericórdia de Deus, para que Deus tivesse misericórdia da sua alma, para que Deus lhe restaurasse a sua vida espiritual. Quando eu falo que o arrependimento ele traz alegria, porque Davi estava na condição em que ele havia perdido a sua alegria, ele começa a clamar ao Senhor no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele começa a clamar ao Senhor, irmãos, para que Deus criasse dentro dele um coração puro, um coração reto, um coração renovado, na presença do Senhor. Ele diz, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele estava preocupado em voltar para o Senhor, e que Deus criasse um coração puro dentro dele, e que não retirasse dele a maior alegria, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Porque, meus amados irmãos, uma coisa é certa. Uma coisa é nós estar sem dinheiro, é uma coisa. Nós sentar sem a presença de Deus é uma outra. Uma coisa é nós estar sem dinheiro, sem comer o pão de manhã cedo, sem comer a carne do almoço, mas uma coisa é nós estar sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus na nossa vida. Porque a ausência de Deus na minha e na sua vida, meus irmãos, ela traz morte, morte espiritual, ela traz o afastamento, ela nos traz o esfriamento e nos distancia de Deus. Mas Davi, ele clama para que Deus trouxesse alegria na sua da salvação na sua vida, algo que outrora ele tinha salvação, mas ele havia perdido. Ele clama ao Senhor que traga de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E é por isso que o arrependimento ele traz alegria na alma e refrigério no coração. Outra coisa que o arrependimento genuíno ele faz com que Deus, outra passagem na Bíblia, e nós conhecemos a passagem de Jonas, o profeta Jonas, ele prova que um arrependimento genuíno ali, ele trouxe, ele livrou aquele povo da destruição. Deus queria destruir a cidade de Nínive, e Deus ele convoca Jonas, ele manda que Jonas vá até Nínive para pregar o arrependimento, para pregar o arrependimento para aquele povo, porque o clamor, ou seja, aliás, o pecado da cidade de Nínive havia cheirado mal às narinas de Deus. Deus usa o profeta Jonas para pregar a palavra, para pregar o arrependimento, e Jonas até havia recusado ali a fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Mas o arrependimento, trazendo para dentro da temática, o arrependimento genuíno daquele povo fez com que aquele povo voltasse para Deus, e Deus não destruísse aquela nação. Está registrado, também você pode acompanhar juntamente comigo aí, no capítulo 3, versículo 8 ao 10, que diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que faria e não fez. Quando diz que Deus se arrependeu, não é que Deus se arrepende, no sentido, não podemos entender pelo sentido literal da palavra. É porque Deus ele ficou comovido, e Deus ele entendeu, e Deus ele aceitou com a sua infinita bondade e misericórdia o arrependimento genuíno daquele povo que se vestiu de pano de saco. O rei ali ele se vestiu de pano de saco juntamente com todas as pessoas, até os animais. Eles apregoaram o jejum, começaram a orar e clamar a Deus para que Deus não trouxesse a destruição daquele povo, daquela cidade. Então Deus ele olha o arrependimento daquele povo,
E Deus resolve, irmãos, não destruir aquele povo por causa das suas orações, por causa do clamor que eles levantou diante de Deus. E Deus não trouxe mal para a vida. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 8 ao 10, louvado seja Deus, você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo nessa noite. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, Jeremias 18, olha só, Deus confirmou nessa noite a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jeremias capítulo 18, versículo 8 ao 10. 7 ao 8, aliás. Que diz assim: no momento em que eu falar contra a nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldição, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Ou seja, Deus confirmando exatamente aquilo que mais à frente ali o profeta Jonas ele fez, que foi profetizar ali o arrependimento sobre aquele povo, uma mudança de vida. E Deus é Deus, irmãos. Deus ele avisa os seus servos, os seus profetas madrugando, levantando, e Deus fala pela sua palavra. E muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos e às vezes colhemos as consequências das nossas falhas, dos nossos pecados. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Porque diz a Bíblia Sagrada que o salário do pecado, irmãos, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O apóstolo São Paulo diz ainda que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, quando nós estamos vivendo as nossas práticas pecaminosas, nós não iremos receber dólar, não iremos receber um pix, é isso. Nós vamos colher por aquilo que nós praticamos. As consequências vêm das nossas vidas. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual, a morte física. Enfim, um turbilhão de situações negativas que vêm para as nossas vidas. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para as nossas vidas, porque nós não merecemos a graça de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmãos, foi a maior graça que Deus fez por humanidade. Ou seja, nós recebemos de graça a salvação em Cristo Jesus, aquele que nós não merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa é certa, irmãos, Deus ele chama todo ser humano ao arrependimento. Independentemente de tudo de errado que nós fizemos, Senhor, Ele nos chama ao arrependimento. Porque Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do pecador. Se você comer comigo no livro do profeta Ezequiel, louvado seja Deus, no capítulo de número 18, versículo 21, confirma essa palavra nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tive as vistas muito boas, muito difícil. Eu até admirava de mim mesmo, mas passou dos 44, 46, assistir não é mais a mesma coisa. Eu estou vendo a hora de eu ter que fazer um exame de vista aí, e tomara que não precisa não, mas se precisar tem que fazer, né? Diz assim a palavra do Senhor: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que viverá, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de alguma maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta e viva. Ou seja, por mais que nós pecamos, nos afastamos do Senhor, mas o desejo maior de Deus, irmãos, é que nós nos arrependemos e nós voltemos para o Senhor nosso Deus. Porque Deus de forma alguma Ele tem prazer na morte de um ímpio, na morte de um homem pecador. E é por isso que Deus nos dá a oportunidade sempre nós voltar para o Senhor.
nós nos arrependemos, nós convertemos. Louvado seja Deus, assim como Ele fez com a nação dos levitas, né? Que estavam ali já destinados, mas eles ouviram a voz do Senhor, ouviram o profeta de Deus se arrepender e voltaram para Deus, e Deus não destruiu aquela cidade. Ezequiel está dizendo isso. Mas se o ímpio se arrepender de todos os pecados que cometeu, de tudo que ele fez de errado, e voltar para o nosso Deus, diz a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que ele viverá pela justiça que ele praticou, e de tudo aquilo que eu fiz de errado não haverá mais lembrança. Ou seja, tem outra passagem na Bíblia que eu não me lembro, eu sei que os irmãos lembrarem, é algum livro dos proféticos, que fala que Deus lança o nosso pecado no lago de esquecimento. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele pega os nossos pecados e lança no lago de esquecimento. Diferente da sociedade, diferente das pessoas que nos acusam. Ah, mas o cara adulterou, mas o cara matou, mas o cara traficou, ah, o cara prostituiu, mas o cara fez para presentear, mas o cara fez isso, mas fez aquilo outro. Ah, ele comprou, ele pagou, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Bíblia diz que Satanás, irmãos, o nosso adversário, ele veio para nos condenar. Veio para nos condenar. Mas a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, louvado seja Deus. Quando estamos vivendo a prática do pecado, satisfazemos os desejos da carne, o desejo do próprio Satanás. Ficamos afastados da graça de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 22. Confirma exatamente essa palavra. Porque todos pecaram e estão afastados da graça de Deus. Ou seja, no momento em que nós fraquejamos, no momento em que nós saímos da presença do Senhor, irmãos, uma coisa é certa: nós estamos afastados, destituídos da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Você que tem a sua Bíblia, leia juntamente comigo nessa noite. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 4. E diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, do nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Desejo de Deus, irmãos, continue, que nós, igreja do Senhor, que nossa família, que os nossos parentes, que o nosso colega da faculdade, que o nosso professor, que o nosso colega de trabalho, que o nosso chefe, que o nosso vizinho, que o povo deste bairro, que o povo de Montes Claros, que o povo do Brasil, que o povo da América, que o povo de todo o planeta, os palestinos, Israel, Oriente Médio, a Ásia, enfim. O desejo de Deus é que todos se salvem e venham o conhecimento da verdade. E é por isso que ainda cremos ainda que não aconteceu o arrebatamento, porque Jesus disse que o Evangelho será pregado a todas as nações, e aí então virá o fim. Logo, o desejo de Deus é que todos conhecem a Jesus, que todos vejam falar que Cristo um dia morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, e que Ele é o único caminho para a salvação. Quando nós buscamos o perdão de Deus, além dessa a vida alegre, quando nós voltamos para o Senhor, a Bíblia Sagrada ainda, os apóstolos pregaram essa mensagem genuína, na era apostólica, em Atos capítulo 3, versículo 19, dizendo assim: portanto, arrependei, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e venha um tempo de refrigério na presença do Senhor. Ou seja, por que nós temos que arrepender, irmãos? Porque para termos perdão. Porque nós temos que arrepender para termos salvação.
para termos vida eterna, para termos uma coisa importante, que é a alegria e a presença do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa importante do arrependimento, existe uma passagem na Bíblia que quando o pecador se arrepende, acontece algo maravilhoso na nossa vida. Jesus diz nos seus evangelhos que eu não vim buscar os justos, mas eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Louvado seja Deus. O objetivo da vida de Jesus neste mundo, aleluia, foi morrer na cruz do Calvário, nos dar o perdão, nos dar a salvação. Diz a Bíblia Sagrada que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. A morte de Jesus na cruz do Calvário, meus amados irmãos, foi a forma que Deus encontrou para demonstrar o seu grande amor para conosco. Foi enviar Jesus, não poupando o seu próprio Filho amado, ele desvendando de toda a sua glória neste mundo, para morrer naquela cruz, para carregar aquela cruz, sofrer nela, ser humilhado, ser cuspido por mim e por você, para nos chamar ao arrependimento, para nos dar o perdão dos nossos pecados. E no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 7, tem uma passagem muito bonita, e me parece que é a única que tem na Bíblia Sagrada. Eu, se eu não estiver equivocado, eu imagino que sim. Eu não sei se os irmãos aí, vocês que conhecem mais aí, estão mais experientes, né? Mas me parece, para mim, eu entendo que essa é a única passagem que diz assim, que haverá festa no céu por um pecador arrependido do que 99 justos que não queiram ou não necessitam de arrependimento. Louvado seja Deus, que nós viemos todo momento, irmãos, nos arrepender dos nossos pecados. Nós viemos a todo momento nos entregar a nossa vida ao Senhor, porque o mundo jaz do maligno, os sinais estão se cumprindo, o cenário para a vida do anticristo está aí, mas o evangelho já foi pregado há muitos e muitos anos, vem sendo pregado e continua sendo pregado, e em breve Jesus voltará para levar a igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro. Que Deus em Cristo Jesus, Ele continua fortalecendo a minha vida, a minha alma, o seu coração e a sua vida nessa noite. Que Deus possa trazer salvação cada dia, cada minuto, a cada segundo da minha vida, a sua vida, a sua família, a sua casa, a minha família, a nossa parentela, em nome de Jesus. Precisamos a cada momento da graça, da bondade e das misericórdias do Senhor nosso Deus. Oremos ao Senhor nessa noite. Deus amado, Deus poderoso, nessa noite, ó Pai querido, ó Pai amado, eu quero te agradecer pela tua palavra, por essa oportunidade a qual o Senhor me dera nessa noite de trazer uma mensagem para o teu povo. Deus Todo-Poderoso, continue, ó Deus, nos perdoando pelos nossos pecados. Continue, meu Deus e meu Pai, trazendo esse arrependimento genuíno aos nossos corações, a cada momento da nossa vida, porque o Senhor sabe que somos carentes da tua graça, das tuas misericórdias, em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida, porque se não fosse a tua graça, se não fosse as tuas misericórdias, não estaremos aqui nessa noite. Mas nós estamos aqui nessa noite porque a tua graça, porque a tua bondade está sobre as nossas vidas, está sobre a nossa alma, porque o seu amor, Senhor, nos trouxe até este lugar. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos dê força para caminhar, para estarmos aqui no dia da manhã, no dia depois da manhã e outros dias, caminhando a tua presença e pregando a tua palavra. Nos fortaleça, Senhor, a cada dia, nos encha com a tua graça, com o coração reto e com o teu Espírito Santo, para levar essa palavra às pessoas que precisam também daquelas vidas que se encontram, meu Deus e meu Pai, no mundo do pecado, no mundo das drogas, no mundo da criminalidade, aqueles que se encontram, Deus amado, Deus querido, nos hospitais enfermos, para que o Senhor possa trazer salvação, para que o Senhor use a minha vida, usa, meu Deus e meu Pai, a cada irmão aqui nessa noite, usa a tua igreja para pregar o arrependimento, para pregar a conversão, para pregar a transformação, para pregar a vida eterna e dizer que só o Senhor é o caminho, que só o Senhor é o único que nos leva ao Pai, só o Senhor é que é fonte de vida eterna. Muito obrigado por essa oportunidade. Visita, meu Deus, aquele segundo enfermo, traga cura e libertação. Visita, ó Deus, o nosso parentela, aquele segundo enfermo essa noite. Só posso trazer a cura entre ele
o Senhor possa trazer a cura para as enfermidades físicas e espirituais nas nossas vidas. Nós contamos com a tua graça, com a tua bondade, Senhor. Nos fortaleça cada vez mais e que nós continuamos na dependência do Senhor, debaixo dos teus pés, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém, irmãos?